Fala galera, beleza? Tudo show com vocês? Meu nome é Gleison Souza, esse é o canal Smart Beat. Hoje eu vou trazer para vocês aí os conceitos, né? Explicar para vocês o que é consolidação, lateralização. A gente vai ver também os triângulos simétricos, né? E um setup de day trader, como você operar, né? Quando o mercado se encontrar aí em consolidação, então em lateralização, né? E nos triângulos simétricos também. Então vamos lá, sem delongas. Primeira coisa que a gente tem que entender, se você é novo no mercado, é o seguinte, é que o mercado ele se movimenta, né, em ondas, né? Ele sempre faz ondas, né? E ele tem o movimento de tendência, né, que é quando ele está no movimento de alta, né, ou então no movimento de baixa, e ele tem aí o movimento de consolidação, né, ou lateralização, que a gente já vai ver também a diferença dos dois. É quando o preço vem e fica aqui meio que numa zona, né, fazendo fundo e topo, né, sem conseguir sair, né? Ele não segue uma tendência de alta ou de baixa, ele fica realmente no movimento lateral, né? E existe a diferença de consolidação e lateralização. A consolidação, o preço ele fica numa determinada região, né, num retângulo simétrico que a gente chama, fazendo fundos e topos, né, dentro. E a lateralização ele fica dentro do mesmo retângulo simétrico, só que fazendo movimentos sem criar ondas, né, fazendo movimentos curtos, né, de repente até de sombras, apenas de sombras de vela, né, sem muito volume, né. Essa é a principal diferença aí entre o mercado consolidado e o lateralizado, certo? O consolidado ele vai fazendo topos e fundos dentro de uma região, né, dentro de um retângulo, certo? Mas vai fazendo volume, né, vai criando meio que semi-ondas aqui dentro, né? Vou já mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. E o lateralizado ele vai fazendo mais sombra, né? Ele não vai fazendo tanto movimento dentro, né? São velas alternadas de preço, todos os dois, né? Eles ficam fazendo alta e baixa dentro dessa região, só que a diferença é essa. Vocês podem ver um exemplo aqui de consolidação. O preço veio, faz um movimento aqui de queda, né? Faz uma espécie de onda, faz um fundo, né? Vem de um topo, faz um fundo, cria outro topo aqui, faz outro fundo aqui, cria outro topo aqui, até romper a região, né? Isso aqui é a consolidação. A lateralização, o preço veio, entrou aqui nessa região, só que ele fica fazendo ó, pavio, 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 e ele se concentra nessa região do meio, aqui, ó, certo? Sem fazer muito volume, né? Entendeu? Então, essa que é a diferença de consolidação e lateralização. E os triângulos simétricos? Os triângulos simétricos eles existem, né? São dois tipos, né, de triângulos simétricos. É o triângulo ascendente e o triângulo descendente, né? O triângulo ascendente ele vem fazendo um movimento aqui de topo e fundo, né? Vai se achatando dentro desse triângulo e ele rompe para cima, né? O triângulo descendente ele vem fazendo um movimento aqui de topo e fundo dentro desse triângulo, né? Geralmente aqui ele vem segurando por uma LTB, aqui uma LTA, né? E ele rompe para baixo. Essa é a diferença do ascendente para cima e do triângulo descendente que é para baixo. Aqui a gente vê um exemplo aí do gráfico, né? A gente vê uma linha de resistência aqui muito forte, a gente vê um LTA, uma linha de tendência de alta, né? Nesse triângulo ascendente, ele vem fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e ele rompe para cima, né? Continuando aí o movimento, né? Depois dessa espécie aqui de lateralização, né? Ele rompe, lateraliza um pouco, depois ele continua o movimento de alta, né? Essas regiões de lateralização depois de rompimento, tá, pessoal? Pega uma dica aí. Depois de rompimento de triângulo, né? Geralmente é uma oportunidade para quem não quer arriscar pegar aqui no começo. Ele sempre volta, faz um pullbackzinho e continua o movimento, né? Quer seja de alta ou de baixa. Aqui a gente tem um triângulo, né, um descendente, né? A gente vê que ele vem fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e ele rompe, né? Vendo aqui se segurando por essa LTB, essa linha de tendência de baixa, né? Aqui tem um suporte também, que já vem lá de trás. E como é que a gente faz, operando o Day Trader, como é que a gente faz as projeções de alvo, né, desse triângulo simétrico? Muito simples. A gente traça o triângulo simétrico, geralmente para você traçar um triângulo simétrico, você vai ter que traçar uma LTB ou uma LTA, né?
E essa LTB, essa LTA, ela tem que ter pelo menos aí 2 a 3 toques, né, para acontecer o rompimento, quer seja para cima ou para baixo. E você vai fazer uma projeção do seguinte: na hora que ele entra na zona, né, o fundo do triângulo é a projeção para onde ele vai romper, né? No caso, se aqui como ele é um triângulo ascendente, né, ele está vindo aqui dessa LTB e rompeu, a gente pega aqui essa projeção e coloca a partir do rompimento da entrada, né? Então aqui vai ser o seu alvo, né, o seu take. Aqui a gente tem um sinal disso. A gente está aqui no gráfico, né, do ouro, né, ouro pareado ao dólar. Ele veio aqui na tendência de alta e entrou numa espécie de triângulo simétrico, né? Ficou aqui dentro, né? Fez topo, fundo e rompeu, né? A mesma projeção desse alvo aqui é a projeção de entrada. Então, aqui seria sua entrada ou no rompimento, ou nesse candle quando rompe, ou então quando ele vem tocar aqui fazendo o pullback, né? Então você daria a entrada e colocaria aqui o seu stop limit aqui nessa região, né? Que é o mesmo tamanho da entrada dele no triângulo simétrico, tá? E você colocaria o seu stop loss aqui abaixo da linha do triângulo, né? Então você percebe que tem uma simetria muito boa aí entre o stop e o take, né? Operando o triângulo simétrico. Então, pessoal, como é que você usa isso no day trade, né? Como é que você usa essas estratégias aí nas suas operações diárias, né? A galera que faz também os scalpers e tal, né? Essas entradas mais curtas aí, o swing trade. Isso aqui é um setup muito bacana, né? Para quem quer operar, lembrando que quanto maior o tempo gráfico, né, mais exato será a sua leitura, né? E o sucesso na operação. Né? Para gráficos mais curtos, podem haver bastante ruídos, né? E pode ser que você não faça uma leitura tão bacana, né? A gente está aqui em frente ao gráfico da Ibovespa, aqui no TradingView, no gráfico diário. E a gente vai observar os 4 desenhos aqui, né, que aconteceram aqui na Ibovespa, né, no gráfico. Por exemplo, aqui a gente tem um triângulo ascendente, né? O preço ele veio, né, de uma queda brusca, né? Ele sofreu aqui uma resistência, né, para passar e tendo aqui essa LTA, né, como suporte, né? Ele rompe, né? E ele vai buscar o alvo lá em cima, né? Então, se você fosse dar uma entrada aqui, você esperaria o rompimento mesmo verdadeiro, que ele rompeu, né, mas não confirmou, a vela do outro dia foi um engolfo, né, não confirmou, voltou para dentro do triângulo, rompeu. Né, rompendo, você poderia ter entrado aqui e a sua projeção seria essa projeção aqui, ó. Ele rompeu daqui para baixo, né, cadê? Deixa eu puxar aqui mais para o lado. 22%, então a sua projeção seria 22% para cima, e foi justamente onde ele pegou lá, ó, 21,5, entendeu? Então você sairia aqui, né? É claro que você não vai, tipo assim, se basear, não, vou esperar, vou tentar adivinhar aqui um topo. Não, se você der uma entrada aqui, a gente sabe que no gerenciamento 3x1, né, a gente coloca sempre o take, né, 3 vezes o valor aí do stop, né? Então vamos dizer que você colocou uma posição compradora aqui, você coloca o seu stop aqui abaixo dessa última linha, né? Essa linha de suporte, né? Que seria 4, e você projeta aí 15, né? 4,5 projeta 14, 15, né? E você pegaria o alvo tranquilo, certo? Tranquilo, tranquilaço. Você poderia até sair nesse pivô aqui, né? Mas aqui foi um pivô de alta para continuar a tendência. Então, mas se você quisesse ter saído aqui já nesse segundo candle, você já pegaria já aí quase 18% na operação, né? Na saída desse candle aqui, esse candle vermelho, certo? Na saída desse candle vermelho você poderia sair que você já pegaria 17%, né? Isso levando em consideração um stop muito baixo de 4, né? Então é muito bom. Aí aqui a gente teve a consolidação, né? Veio que o preço veio aqui, ó, e fez aqui topo, fez fundo, fez topo, fez fundo e rompeu, né? Pegando o alvo também alto lá em cima. Depois ele fez o movimento de lateralização, muito pavio,
sem fazer tendência, o preço estagnado e rompeu, né? Esse rompimento. Lembrando que a gente já fez um vídeo explicando sobre esses rompimentos de retângulo aí, né? Quando rompe, né, você dá continuidade aí no fluxo, né, da tendência, né, para onde foi o rompimento. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aqui, por último, a gente tem um triângulo descendente aí, né? Ele veio aqui, fez esse suporte, né, usando como resistência há um grande tempo atrás, fez aqui esse suporte, né? A gente traça aqui uma LTB, né, não conseguiu passar também e rompeu, né? E a projeção, a partir do momento que ele entrou aqui para cá, né, 5%. Esse aqui é o gráfico da Ibovespa, tá, pessoal? Então, a partir do rompimento para cá, 5% já seria aqui, ó, né? A gente sabe que isso que está acontecendo aqui é o cisne negro, né? Essa queda aqui é tudo por conta aí dessas coisas que está acontecendo aí na política aí, né? E o mercado mundial também, global, está meio confuso, né? A gente está aí no bear market, né? No movimento de mercado dos ursos, né? Então, acontecendo esse cisne negro, mas aqui você já pegaria tranquilo aí a sua operação, né? Então, vamos dizer que você entraria aqui na opção, uma posição vendida, né? Você pode observar que o preço ele veio, ele rompe, né? E ele dá uma oportunidade de pullback aqui, né? De drawback, na verdade, né? Para você entrar aqui de novo, né? No outro dia. Então, vamos dizer que você entra nesse candle aqui, né? Vamos colocar aqui a posição vendedora, sempre 3 vezes, né? Então você coloca aqui o seu stop na saída do triângulo, tá? Da LTB ou da LTA. Então seria um stop aí de 2% e vamos colocar 6, né? Como take, né? Então você estaria exatamente nesse fundo aqui. Vocês conseguem observar que o fundo, né, dá uma simetria excelente para esse gerenciamento 3x1.